Uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, que a suavidade de Maria seja em nossos. Traremos as reflexões da noite de hoje acerca de uma passagem que eu considero uma das mais emocionantes do Evangelho, que é o encontro de Jesus com a samaritana. Um outro encontro memorável de Jesus é com aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, né? Quando ele atende, quando ele se levanta e diz para ela assim, ó, eu preciso ir, mas eu gostaria de ficar aqui. Ele vai dizer para ela. Então são dois encontros extraordinários. É Jesus com a mulher que tinha o fluxo de sangue e Jesus com a samaritana. Nós vamos contando a passagem e iremos analisando alguns aspectos dessa passagem. Primeiro fato interessante, que Jesus mais uma vez estava saindo da Judéia e ia na direção de Jerusalém. Naquela época, eles tinham muitas preocupações de andar pelos caminhos. E nós sabemos que os judeus tinham um problema sério com os samaritanos. Lembrando que os samaritanos são judeus também. E por que tinha essa dificuldade entre os judeus e essa parcela de judeus que morava na Samaria? Aquela região houvera sido invadida pelos babilônios. Os babilônios dominaram ali um bom tempo e depois foram expulsos. Quando os babilônios chegaram, toda aquela região já era monoteísta. Eles já acreditavam num Deus único. Os babilônios eram politeístas. Eles acreditavam em muitos deuses. Então, quando os babilônios vão embora, todos os judeus naturalmente voltam para a questão do monoteísmo. O pessoal da Samaria não. O pessoal da Samaria vai continuar como politeístas. Esse movimento é um pouco estranho, porque quando nós analisamos a evolução de uma humanidade qualquer, no início da evolução de uma humanidade, ela vai criar uma série de mitologias. Ela vai criar uma série de mitos. Depois ela vai avançando, na medida que ela avança, ela passa a ser uma humanidade politeísta. Então ela sai dos mitos, vem para o politeísmo. Na medida que ela vai avançando, ela vai descobrindo, no contato de sociedades uma com as outras, que começa a ter conflito de deuses, né? Você tem um povo aqui que tem uma deusa da beleza. Tem um outro povo lá que também tem uma deusa da beleza. Quando esses povos se encontram, o que é que eles vão verificar? Que a deusa da beleza de uma não confere com a deusa da beleza do outro. Tem a questão do deus da guerra. Os dois lados têm deus da guerra. Só que um lado ganha e o outro perde. E naquela época, inclusive, quem perdia a guerra se tornava escravo dos vencedores. Assim como os romanos venceram os gregos, e os gregos se tornaram escravos dos romanos, só que é um processo interessante, né? O romano, belicamente, era insuperável. Só que o grego estava anos-luz na frente em termos de conhecimento, informações, engenharia, filosofia. Então, o romano domina o grego pela força, mas o grego vai dominar o romano por dentro. Tanto é que o Império Romano vai sair dominando o mundo. Qual a filosofia que ele leva? A grega. Qual a religião que ele leva? A católica, né? A católica apostólica romana. Ou seja, o romano domina por fora, mas o grego vai dominando por dentro. Como? Tipo assim, um sujeito muito rico, um nobre romano muito rico. A mulher dele fala assim, eu quero fazer um jardim fantástico aqui em casa. Aí o romano, não sei fazer. A mulher, o grego sabe. Aí ele vai pedir o grego. Ô grego, você faz um jardim para mim lá em casa? Faço. Desde que você deixa o meu menino para a escola. Desde que... Então os gregos iam negociando. E assim o romano vai levar o conhecimento grego. Então, eu estava dizendo que o normal é
você tem mitologia, politeísmo, monoteísmo. Como que se explica de alguém que foi monoteísta, de repente voltar a ser politeísta? Porque tem uma questão muito séria aí por trás disso. Quando você começa a imaginar um Deus monoteísta, você começa a ter que assumir responsabilidades enquanto criatura. Já numa sociedade politeísta, cada Deus faz uma coisa para você. Se agrada um Deus aqui, se agrada outro Deus aqui, agrada um... Então fica mais ou menos fácil. Não sou eu que me esforço. Eu pago e o Deus resolve o meu problema, ok? Eu pago e Deus resolve o meu problema. Já é o início daquilo que depois nós vamos começar a conhecer como indulgências, né? Alguém comprando de quem vende passagem para os céus. Então, os samaritanos se voltaram a ser politeístas. E nesse processo de voltar politeísta, todos os outros judeus monoteístas, o samaritano voltou a ser politeísta. Todos os outros judeus, já com essa preocupação do plano extrafísico, do que acontece com a alma, e o nosso amigo samaritano, materialista em essência. Por esses dois motivos, os outros judeus não suportam os judeus que ficaram na Samaria. Por isso, nenhum judeu gostava de passar na Samaria. Eles não gostavam de passar na Samaria. Então saía da Judéia para ir para Jerusalém, a Samaria era um caminho reto. Eles preferiam dar volta do que passar na Samaria. Só que esse dia, Jesus terminou de curar um leproso, quando chegou na esquina ali, na encruzilhada, ele falou assim: vou passar por aqui. Ou seja, vou passar pela Samaria. Só essa decisão do Cristo, duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, que lá em João, no capítulo 4, ele vai dizer assim: Jesus tinha uma necessidade de passar pela Samaria. Olha que interessante. Jesus tinha uma necessidade de passar pela Samaria. Ou seja, ele precisava de encontrar alguém no caminho. Ele precisava de realizar alguma coisa no caminho. João diz, ele tinha necessidade de passar pela Samaria. Outro aspecto interessante. Quando Jesus, lá no final, estava preparando, para encerrar seu ministério, e ele sabia que ia ser preso, então ele vai fazer uma série de recomendações. Como ele contava muito com Pedro, ele sabia que na hora H, Pedro ia cair no cerrado, Então ele chamou Pedro, ficou questionando: Pedro, tu me amas? O Pedro: não, eu te amo muito, mestre. Tal. Passou um tiquinho de novo: Pedro, tu me amas? O Pedro disse que amava, mas já ficou meio bravo para falar que amava, entendeu? Quando Jesus perguntou pela terceira vez, quase que Pedro bateu nele para falar que amava. Aí ele falou: calma, que eu preciso de você para apacentar as minhas ovelhas. Mas na verdade, o que Jesus estava fazendo nessa hora? Já estava dando para Pedro argumentos para ele se justificar quando ele negasse Jesus. Então, tem aquela famosa negação de Pedro, em relação a Jesus, 3 vezes antes do cantar do galo. Só que quando analisa a conduta de Pedro, Pedro vai negar Jesus muitas vezes durante o ministério. Ele estava sempre negando Jesus. Por exemplo, você tem um mestre, aí você está na condição de discípulo. O mestre fala assim: nós vamos fazer assim. Se você considera o sujeito como mestre, o que você fala? Bacana, Eu sei que é o mestre, você falou que é aqui, é aqui. Não, ele estava sempre criando um problema, entendeu? Ele estava sempre criando um cara. Não vamos por aqui não, porque samaritano é isso, samaritano é aquilo. E querendo convencer a Jesus, falou: Pedro, eu vou passar por aqui. Perfeito? Ele vai lá e atende a mulher que ia ser pedrejada. Pois é, já não chega se eu andar com cobrador de impostos. Aí esse Mateus aí, agora já está mexendo com prostituta, não sei o quê. Ou seja, tudo que Jesus ia fazer, Pedro, reunia com a mulher dele. Pois é, minha sogra está aí doente, Jesus cura tanta gente, minha sogra doente aí, e continua. Então, ele estava sempre colocando um senão naquilo que Jesus ia fazer. Então Pedro sistematicamente negava Jesus.
Ele vai negar dessa forma lá no final, mas durante o ministério ele estava sempre negando Jesus. Ele era sempre uma voz destoante daquilo que Jesus propunha a fazer. Assim como aquele zelote lá também, né? Tinha dois zelotes, um era o Judas, o outro era o Tiago. Ele também, Barnabé estava sempre, não é assim, não sei o quê, será que vai funcionar? Então, assim, não tinha aquela aceitação tão natural, porque o indivíduo não quer, na verdade, mudar a própria vida. A terceira observação que eu quero fazer nesse negócio do caminho, né? Você chegou aqui num lugar, vamos imaginar uma encruzilhada perfeita, né? Você está caminhando, você pode seguir à frente, você pode ir para a direita, pode ir para a esquerda ou pode retornar. Você tem as 4 possibilidades. Quando você considera que você chegou numa encruzilhada, e aqui a gente entende por que a evolução moral depende da evolução intelectual. Uma vez que você chegou na encruzilhada, você tem que tomar uma decisão. Tem 4 opções. Qual delas? Então você analisa o útil, o verdadeiro, né? E o que é bom. O útil, o verdadeiro e o que é bom. Para quem? Primeiro você olha para Deus. Em segundo, o bem comum. E por último, você olha para você mesmo. Quase sempre, aquilo que é bom para você, no primeiro momento, aos nossos olhos, nem sempre é o melhor para o bem comum. Nem sempre é o melhor para o bem comum. Por exemplo, eu estou lutando pela vida, eu estou lutando aí para conseguir recursos. Se eu colocar o bem comum na frente, eu deixo de lutar por mim e vou ter que passar a lutar pelo... Então, num primeiro momento, numa avaliação imediata, nem sempre o bem comum e aquilo que é para o universo, ou seja, para Deus, coincide com o que é para o meu particular. Feita essa análise é uma análise racional. Ou seja, racionalmente, você vai considerar tudo que você conhece, as suas experiências, as suas expectativas e vai definir, o melhor caminho é esse aqui. Agora, pelo uso da consciência, você vai tomar uma atitude. Eu vou passar por aqui. Ou eu vou por aqui. Ou vou voltar. Essa tomada de atitude é uma tomada de livre-arbítrio. Porque aquele que ainda não utiliza o seu livre-arbítrio, ele simplesmente assim, eu estou indo em tal lugar. Ele chega na encruzilhada e passa direto. Eu estou indo naquele lugar. Ele não analisa as outras possibilidades de caminho, né? E se ele está analisando pelo livre-arbítrio, ele vai ter que considerar 3 coisas. Primeiro, tem que ser positivo. Tem que ser com o objetivo de promover a minha própria evolução. Então, o verdadeiro livre-arbítrio é aquele que oferece as condições para melhorar o meu processo evolutivo. E, finalmente, eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. Então, o livre-arbítrio tem essas 3 características. Tem que ser positivo, tem que estar contribuindo para a minha evolução e eu tenho que saber que eu sou responsável pela minha atitude. Então, Jesus falou assim, não, hoje eu vou passar por aqui. Aí Pedro falou, mas espera aí, nós vamos passar pela Samaria? Jesus não pensou no grupo. O que poderá acontecer com o grupo? Ele falou, não me importa. Eu tenho que encontrar alguém aqui, então terei que ir lá. E muitas vezes, né, essa escolha do caminho que fazemos, e às vezes o fazemos por invigilância, a gente começa a entrar a gente às vezes entra em alguns caminhos de difícil retomada, entendeu? A gente custa refazer aquela decisão, que é a famosa invigilância. Então Jesus pegou aquele caminho da Samaria. Quando ele estava próximo da cidade de Sicar, essa cidade é uma cidade importante do ponto de vista para os cristãos, porque é nessas redondezas da cidade de Sicar que Jacó descobriu aquela água no deserto. Inclusive o pessoal ficava rindo dele quando ele chegou e falou assim, estou procurando uma terra. Mas terra para quê? Eu quero uma terra para plantar. Você ficou maluco? Terra para plantar aqui? Aqui só tem areia, aqui só tem pedra, aqui só tem água quando chove. Ele falou, não, eu tenho negócio. Ele foi andando, falou, vou furar aqui.
O cara endoidou de vez, vai furar aqui, vou. Furou e achou água. Ele furou, achou água, construiu, né? Um vilarejo em torno dessa água. Esse poço, ele bebia dessa água, dava água para o seu gado e depois ele deu esse poço de presente para o filho dele, José. Como ele conseguiu esse poço num lugar improvável, isso não passou a ser um poço qualquer. Então, o poço do pai Jacó é um poço que surgiu num lugar improvável. Então, esse poço, né, herança do pai Jacó, está perto da cidade de Sicar. Quando Jesus estava chegando com um grupo perto desse poço, Pedro reclamou: estamos com fome. Ah, vocês estão com fome? Ah, tem uma cidade logo lá perto. Vai lá comprar comida. Aí, nós vamos deixar alguns aqui com o senhor. Não, quero ficar sozinho. Pode essa renca toda comprar comida, que eu vou ficar esperando vocês aqui. Mas Jesus, na verdade, precisava de quê mesmo? Conversar com a samaritana em particular. Vocês podem tudo comprar comida. Eles foram e Jesus sentou perto do poço, né? O evangelista vai dizer que ele sentou-se para descansar. Aquele que assenta, ele pode estar descansando. Esse assentar pode significar que ele está refletindo, pode significar que ele está se preparando para o que vai acontecer. Detalhe, até esse momento, só os apóstolos sabiam que Jesus era o Messias. Ele ainda não tinha contado para ninguém. E ele proibia os apóstolos contar para as pessoas que ele era o Messias. Então ele mantinha isso ainda em segredo. Então isso ainda estava em segredo. Ele já fazia algumas curas, ele já tinha, nessa altura ele já tinha curado aquele paralítico que desce na casa do sujeito, já tinha curado alguns leprosos, mas ele ainda pedia para manter em sigilo a sua identidade. Os apóstolos foram comprar comida, e aqui tem uma coisa interessante: nós estamos com fome, então vai comprar comida. Que tipo de alimento que a samaritana ia receber? Espiritual. Então, enquanto um está recebendo o alimento material, que é a necessidade dele, o outro vai estar recebendo já o alimento espiritual, porque essa já é a possibilidade dele. A quem tem muito será mesmo o quê? Será acrescentado, não é isso? Aquele que tem muito será acrescentado. Quando Jesus sentou ali perto desse poço, era perto da hora sexta. Naquela época contava as horas a partir de 6 horas da manhã. Então ele chegou ali mais ou menos meio-dia. Então ele sentou ali e de repente chega uma mulher, né, com seus cântaros para buscar água. Não era comum buscar água esse horário. Porque naquela época tinha algumas determinações bem interessantes. Uma delas, Roseli, é que Moisés mandava a mulher obedecer o homem para o bem dela. Porque naquela época acreditava que só o homem recebia as informações de Deus. Então ele recebia as informações de Deus e ele passava para a mulher. Então a mulher deveria obedecer o homem como uma oportunidade de tirar vantagem dessa obediência. E tinha algumas atribuições muito restritas dadas à mulher. Uma delas era cuidar do filho até os 7 anos de idade. Porque depois de 7 anos de idade, o interesse do filho era para a família e para o Estado. Então, muitas vezes, para Espartaco, por exemplo, eles iam tudo para os colégios militares para ser treinado. Então, a mulher tinha a responsabilidade de cuidar dos filhos até 7 anos de idade. A partir daí, poderia ficar com ela ou não. A mulher tinha obrigação de buscar farinha na feira e buscar água no poço. Tanto a feira como o poço, normalmente era longe de casa, em torno de 5, 6 quilômetros. Deserto, areia quente, sol. Então, isso era tarefa destinada à mulher. Buscar farinha, tinha as vasilhas lá, né? Ah, uma medida de farinha.
uma medida de farinha em torno de 13 quilos. Então, o que ela buscava na feira era em torno de 13 quilos de farinha, que custava 1 denário, que representava um dia de serviço. Era uma relação mais ou menos na maioria das regiões. Então, as mulheres buscavam água de manhã, porque ali é deserto, muito quente. Então, elas buscavam água bem cedo. Essa mulher, a samaritana, e é interessante, né, que não põe o nome da mulher, só fala que ela é uma samaritana. Fala que ela é uma samaritana. Por que fala que ela é uma samaritana? Porque ela tem que representar, ela é um ícone que representa todas as criaturas que estão passando pelas suas dificuldades e estão à procura de Jesus. Então é um sujeito, né, indeterminado, ou seja, ali encaixa qualquer um que está enfrentando dificuldades e procura Jesus para aliviar as suas dores, aliviar as suas opressões. Então por isso que é uma samaritana, por isso que faz questão de não nominar. Assim como aquele cego de Jericó é Bartimeu, filho de Timeu. Não fala o nome do bendito, né? Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, Judas Iscariotes, Judas da cidade de Iscariotes. O Bartimeu não, era alguém cego, filho de Timeu, mas não fala o nome dele. Por que não fala o nome dele? Porque de certa forma, em alguma medida, todos nós somos cegos sentados na saída de Jericó. O que representa Jericó? Aquele lugar que a gente vai buscar e conquistar as questões materiais. Chega no momento que essa busca já não é capaz de te oferecer tudo aquilo que você já pode receber. Quando aquilo já não te oferece tudo que você pode receber, significa que você momentaneamente está cego daquilo que você está precisando buscar. Então por isso que é Bartimeu. É um cego qualquer, não tinha nome. A samaritana também não tem nome. Quer ver outro que não tem nome? Aquele que descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Passou o levita, passou o sacerdote, ninguém ajudou. Descia pelo mesmo caminho, um samaritano. E esse samaritano vai ajudar. E por que é um samaritano? Por que não foi um judeu? Porque o samaritano era politeísta, não tinha nenhuma visão espiritual, ele era um materialista genuíno. Mas quando ele viu o outro caído, o que ele pensou? E se fosse eu? Isso mostra que qualquer um de nós que esteja atento pode contribuir muito mais do que contribuiria se não estivesse atento. Então, e por que aquela mulher chegava ali meio-dia? Porque aquela mulher não era aceita na sociedade. Ela não era aceita na sociedade. Ela não tinha uma boa fama na sociedade. Então as outras mulheres, para não andar com ela e não receber possíveis etiquetas por andar com ela, não aceitava andar com ela de jeito nenhum. Então ela tinha que ir depois que todas as outras viam. Ah, você está andando com fulano? Ó, cuidado, hein? E você também está nessa? Percebe? Só que ela era discriminada por todas as mulheres que buscavam água. Detalhe, a gente vai verificar que ela era o espírito que estava na frente de todas aquelas que buscavam água de manhã. E ela vai revelar que ela era um espírito muito mais preparado. E era discriminado, quer dizer, o inferior discriminando o superior. Então Jesus ficou sentadinho ali e vai chegando a samaritana. Assim que ela chega para tirar água, porque além de levar o cântaro para buscar água, você tinha que levar a corda. Você levava a corda, porque se deixasse a corda lá, ela sumia. Então você tinha que ter o equipamento para tirar água. Então ela chega, quando ela chega perto do poço, Jesus fala com ela: mulher, dá-me de beber. Pediu água para ela. Ela, com o preparo que ela tinha, ela falou: você como um judeu, pedindo água para uma mulher samaritana, porque aqui ele comete dois problemas com a lei. Conversar com a mulher que não é dele. A lei não permitia. Em determinados lugares, nem
o marido conversava com a mulher publicamente. Por exemplo, na sinagoga, a mulher não ia com o homem. Aí, qual que é o primeiro problema? Qual que é o primeiro pecado que ele comete aos olhos dela? Ele conversa com uma mulher que não é mulher dele. Segunda coisa, os judeus consideravam os samaritanos muito inferiores. Então os judeus não conversavam com os samaritanos. Ela fala, estou te entendendo não, hein? Você é um judeu pedindo água para mim, uma mulher samaritana? Quando ela responde ele assim, ela já dá os sinais que não era um espírito comum, não era um espírito qualquer. Claro que Jesus nos conhece na palma da mão, mas esse diálogo de Jesus com a samaritana, o interessado maior não é a samaritana e muito menos Jesus. Isso interessa para cada um de nós que estamos aqui, perfeito? E esse diálogo interessa para a gente, não para eles, né? Aí, quando ela dá essa resposta, ele vira para ela e fala assim, se você soubesse quem me mandou, e se soubesse quem eu sou, é você que me pediria água. Ele fala isso para ela. Ela olhou e falou assim, só se for, né? Nem equipamento você não tem. O buraco é fundo, como é que vai ser? Ela olhou e falou assim, agora deu, né? Né? O buraco é fundo. Você não tem equipamento, como é que vai ser? Aí ele continua, mas a água que você bebe, você vai voltar a ter sede. A água que eu te ofereço é uma água viva. Quem bebe nunca mais vai ter sede. E ela vai jorrar ao longo do tempo. Ela falou para ele, agora sim, né? Então agora você acha que você é superior ao pai Jacó, que nos deu esse poço, deu água para o boi dele aqui, deu para o filho dele José. Então agora você acha que é superior a todas essas pessoas. Mas ele insiste com ela, ó, a água que eu te dou, se você beber, você nunca mais terá sede. Ela falou assim, pensando bem, me dá essa água aí, que aí eu não vou ter mais sede e não preciso vir aqui meio-dia e ficar buscando água. Então agora ela foi para uma solução material. Falou assim, eu tenho que vir aqui todo dia. Se você tem uma água que se eu beber, eu nunca mais vou ter sede, me dá essa água. Ele falou assim, eu te dou essa água, mas tem uma condição. Vai lá e chama o seu marido. Porque agora ele apela para a questão da lei, né? Ele não poderia dar água para ela. Ele tinha que dar água para o marido dela passar água para ela. Agora ele passou a respeitar a lei. De repente ele passou a respeitar a lei, porque agora era conveniente que ele respeitasse a lei. Aí ela vira para ele assim, mas eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Ela levantou a bola que ele precisava, né? Aí ele disse para ela, você bem o disse, você não tem marido. Aí ele fala com ela, este não é, e os 5 anteriores também não foram. Este não é, e os 5 anteriores também não foram. Em João não aparece nenhum comentário dele. Mas aqueles que contam essa história de Jesus diz, né, que ele inclusive fala para assim, o primeiro que te respeitava, etc, 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 e que você, né, achava que não merecia, você o abandonou. Dali para lá é só encrenca. Quando ele fala isso para ela, ela fala com ele assim, então você é um profeta. Então você é um profeta. Você conhece a minha vida. Quando ela fala que ele era um profeta, aí ela falou assim, pois é, vocês falam que nós temos que orar lá em Jerusalém.
Porque os samaritanos oravam no Monte Gerizim, né? Tinha um monte lá perto, eles construíram um templo lá, para não ir em Jerusalém, os samaritanos oravam nesse templo. Então, fala com ele, ó, vocês judeus falam que nós não podemos orar aqui, que nós temos que orar lá em Jerusalém. Jesus falou, não, eu estou à procura daqueles, né, que amam a Deus. E Deus é espírito, então ele precisa ser amado em espírito. Não é aqui e nem lá. Ele tem que ser amado em espírito. Quando ele disse isso, ela despertou. E aí ele disse para ela, aí ela fala assim, então, essas coisas que o senhor está falando, dizem que serão ditas por Jesus, que é o Messias que está para chegar. Ela fala isso para ele. Aí ele disse para ela, mulher, na verdade, eu o sou. Eu sou o Cristo, eu sou o Jesus esperado. E fala para ela, estou revelando isso para você em primeira mão. E é interessante que todos os grandes feitos de Jesus, ele revela primeiro para uma mulher, sabia? Ele vai sempre revelar primeiro para uma mulher. Naturalmente, considerando o tanto que a mulher era... Não vão dizer que a mulher era desvalorizada. Não é questão de ela era valorizada. Só que ela era valorizada como mais uma propriedade, percebe? Ela era valorizada, não é no sentido de discriminar, não. Ela era considerada uma propriedade. Ela não era vista como um semelhante, ela era vista como uma propriedade. Enquanto propriedade, ela era passível, inclusive, de ser comprada e ser vendida. Ou, quando as mulheres ficavam viúvas, o irmão do falecido tinha responsabilidade com a prole do falecido e tinha direito sobre a mulher que ficou viúva. Era a forma que se encontrava para a questão da... Hoje não é muito em moda a questão de saúde pública, não tem um negócio assim? Se a mulher não tivesse quem cuidasse dela, ela seria uma indigente juntamente com a sua prole. Então, para ela não virar uma indigente, o que Moisés determinou? Ó, ficou viúva, vai ser mulher do irmão que ficou, do irmão mais velho que ficou vivo. Pronto. Mas ele tem a responsabilidade de cuidar da sua prole. Então, naquela época, a mulher era tida como uma propriedade. Só para se ter uma ideia, um bom cavalo valia o suficiente para comprar 3 boas mulheres. Eram as referências que tinham na época, era questão de referência. Mas veja, era uma sociedade que funcionava assim e provavelmente, na maioria das nossas sociedades hoje, se respeita menos a mulher que respeitava lá, tá? Se respeita menos hoje. Hoje, por exemplo, o Brasil tem quase 10 milhões de mulheres separadas que cuidam da família sozinha. Lá a lei não permitia fazer isso. Arrumou, cuida. Você não tem opção de, entendeu? Muito bem. Então, Jesus, vendo esse estado de organização daquela sociedade, ele vai sempre chamar a mulher para valorizar a posição da mulher na sociedade. Quando ele ressuscita, para quem que ele aparece primeiro? Para as mulheres. Ele vai falar do reino dos céus, para quem que fala primeiro? Para as mulheres, percebe? Então, assim, são várias situações que ele vai colocar a mulher no primeiro plano. Aquela mulher que pede para curar a filha, aí fala, não, eu estou aqui para cuidar do povo de Israel. Essa também era uma mulher samaritana, era daquela região ali. Ela era uma cananeia, na verdade. Mas também, o pessoal de Canaã também era politeísta. Aquela mulher lá do farelo debaixo da mesa, era uma mulher cananeia. Aí quando ela pede, Jesus, a minha filha está doente. Ele fala, não, eu estou aqui para esse povo perdido da casa de Israel, né? Ele fala, eu não posso te atender, mas também deu uma lambada nos outros, né? Eu estou aqui para esse povo perdido da casa de Israel. Aí ela fala assim, mas é verdade também
que até os cachorrinhos comem debaixo da mesa do seu senhor. Aí ele vira para ela e fala assim: mulher, eu nunca vi tamanha fé aqui na região de... Não, quer dizer, vai dar para os apóstolos lição de fé numa mulher. Aqueles que andavam com ele só criando problema, e ela falou: não, o centurião a mesma coisa, né? Não precisa ser lá em casa não, só você falar daqui que meu empregado vai ser curado. Aí de novo eu falar: é difícil ver uma fé desse tamanho. Mas voltando aqui para a samaritana. Quando ele fala isso, que Deus era para ser adorado em espírito, nem nesse templo e nem naquele templo, o que a mulher faz? É engraçado, ela foi lá buscar água. Ela pegou os cântaros com corda e tudo, jogou lá no chão. Jogou aquele trem para o chão e foi correndo para a cidade. Ela foi correndo para a cidade para falar com as pessoas o que estava acontecendo. Vamos deixar a samaritana ir lá para a cidade. Agora mesmo nós chamamos ela de novo para a nossa conversa. Deixa ela para a cidade contar o que ela viu. Aí chega os apóstolos. Aí chegam os apóstolos com a comidinha, né? Quando eles chegaram, eles encontraram Jesus conversando com a mulher. Tá vendo, ó? Você pira, né? Tá vendo, ó? Deve ter resmungado na hora, né? O cara conversando com a mulher samaritana, conversando com a mulher sozinha, né? O mestre aí, Góes diz, de certa forma, a família dele falou que Jesus tinha perdido o espírito. Perdeu o espírito e fica tantã, tá? Nessa hora Pedro falou assim: ó, não deve estar bem não, mas não falaram nada. Ficaram calados. Quando a mulher jogou os cantos, saiu correndo, aí eles não tinham que falava assim: ô mestre, vem comer. Falou: não quero comer não. Não quero comer não. E ele responde assim: eu não quero comer. O que eu quero comer, o alimento que eu preciso, vocês não entendem ainda. Ele diz isso. Vocês não entendem ainda. Aí o evangelista vai dizer que eles começam a questionar: será quem deu comida para ele? Ele fala assim: tá vendo como é que os apóstolos estão aqui e a samaritana aqui em cima, né? Quer dizer, fala assim: o alimento que eu preciso vocês não entendem ainda. Ele está falando: o que eu preciso vocês não entendem. Aí eles viram assim: será quem que deu ele de comer, que não está com fome? Está vendo como é que é a desinformação? Agora, isso dá uma esperança muito grande para a gente. Por quê? Mesmo nesse nível de entendimento, Jesus vai confiar àqueles homens a divulgação da sua doutrina. Ou seja, nós não temos nada que alegar para não fazê-lo. A gente não tem por que não fazê-lo. Só não faz se não quiser, ok? Isso aí é um motivo de muita esperança para a gente. Quando eles insistem com esse negócio da comida, Jesus vai dizer para eles: só um alimento me interessa. Só um alimento me interessa. Continuar a obra do meu Pai e fazer a vontade do meu Pai. Ele vai dizer: ó, só um alimento me interessa. Fazer a vontade do meu Pai e cumprir e terminar, né, concluir a obra do meu Pai. É interessante que quando Jesus começa a sua missão terrena, ele vai dizer duas coisas interessantes. Primeira delas: eu não vim aqui ensinar a minha doutrina. Eu vim ensinar a doutrina daquele que me enviou. Um versículo curtinho. Qual a informação que está por trás desse versículo? Os mundos são criados. Começa com o mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, mundos felizes. Cada mundo tem um espírito crístico, ou seja, um espírito no nível de Jesus, que é responsável por aquela humanidade. Então, quando Deus cria um mundo, ele fala com o espírito dele: ó, esse mundo aqui te pertence. E nós vamos falar o que Jesus vai dizer, o que ele ouve do Criador. Ele entrega essa humanidade para um espírito crístico e esse espírito vem tomando conta dessa humanidade. Quando essa humanidade desenvolve bastante a sua racionalidade, consegue desenvolver
e consolidar o orgulho e o egoísmo, ou seja, ele já é um cego à saída de Jericó, ou seja, já aprendeu tudo que a matéria poderia ensinar por ela mesma. Quando a humanidade chega num ponto que tudo que ela poderia aprender só com a matéria, sem utilizar a consciência, sem utilizar o livre-arbítrio, o que o Criador faz? Pede o Espírito responsável por aquela humanidade para encarnar naquela humanidade e ensinar o Evangelho. É isso que está nessa informação. Eu não estou aqui para ensinar a minha doutrina. Eu estou aqui para ensinar a doutrina daquele que me enviou. Então, toda a humanidade que chega naquele ponto, que nós chegamos há aproximadamente 2000 anos, o Criador pede o Espírito responsável por aquela humanidade, para ele encarnar lá, ensinar o Evangelho e voltar. E por que é encarnar e não reencarnar? Tem diferença? Tem. O encarnado, você está aqui encarnado. Quando morreu o corpo físico, vamos falar, desencarnou. No plano extrafísico, você vai dar continuidade à sua história. Tudo que você está desenvolvendo aqui, todos nós vamos dar continuidade depois de desencarnados, ok? Então nós reencarnamos aqui, porque depois de desencarnado, a nossa vida continua essa história e depois a gente reencarna para construir uma nova história, ok? O missionário que só encarna, a hora que ele desencarna, ele volta para o mundo dele e não dá continuidade nessa existência que ele desenvolveu aqui, né? Ele não quer saber mais quem foi meu pai, minha mãe, se eu era professor, o que eu era. Ele não dá continuidade a essa existência. A hora que ele desencarna, ele fala, fui, e vai embora para o mundo dele e não leva nada do que ele estava fazendo aqui com ele. Por isso que quando Kardec pergunta assim, um espírito em missão pode falir? Aí Kardec, os espíritos respondem, se for puro, não. Ou seja, o espírito puro sempre vai cumprir a sua missão. Mas na hora que cumpre a missão dele, ele desencarna e volta para casa. Ele não dá continuidade, né? Vou imaginar aquele encarnado que torcia para o América, torcedor do América. Aquela meia dúzia que cabe numa Kombi, tá? Muito bem. A hora que ele desencarna, ele vai embora. Ele nem lembra mais de América, Atlético, Cruzeiro, nada disso. Ele vai para a vida dele, acabou. Ele passa a borracha nisso, porque aquilo não faz. Ele não veio aprender nada aqui. Ele só veio ensinar. Ele não tem nenhuma dependência aqui. Ele só veio ensinar o que veio. Então não dá continuidade. Então Jesus, quando fala assim, eu vim aqui não ensinar a minha doutrina, mas daquele que me enviou. Está falando isso. Ele fala uma outra coisa. Eu não vim aqui para cumprir a minha vontade. E aqui ele está falando que estava aqui para cumprir a vontade de Deus. Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade. Eu estou aqui para cumprir a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta. De todos aqueles que ele me entregou, que nenhum se perca. Que ninguém seja capaz de tirar nenhum das minhas mãos. E que eu o acompanhe até na ressurreição. E a ressurreição? Que ressurreição é essa? Ressurreição significa ressurgir da matéria. Então, essa ressurreição é individual. Quando é que nós ressuscitamos? Quando a gente não necessitar mais de matéria. Quando a gente não necessitar mais reencarnar. O dia que eu não necessitar mais reencarnar, eu ressuscitei da matéria. E por que eu ressuscitei? Questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus cria alguém bons e outros maus? Os Espíritos vão responder, não. Deus cria todos simples e ignorantes. Dá a cada um uma missão. Através dessa missão ele chega na verdade, através da verdade ele constrói sua própria evolução e reaproxima de Deus. Olha que coisa interessante. Ele reaproxima de Deus. O que significa isso? Que na hora que nós somos criados,
nós somos mergulhados na matéria. E vamos, com a ajuda da matéria, evoluir por milhões e milhões de anos. Quando eu não precisar mais dessa matéria, eu ressuscitei, eu estou livre dela. Na hora que eu ficar livre da matéria, Jesus pega e fala assim: ó Deus, você me entregou essa encrenca, eu estou te devolvendo, agora não é mais comigo. Falou? A hora que você chega na condição de espírito puro, que ressuscitou da matéria, nós não estaremos mais na responsabilidade do Cristo. Essa responsabilidade passa para quem que eu não sei, né? Não é para Deus diretamente, com certeza não é, mas não é mais do Cristo. Essa responsabilidade vai pertencer a outra criatura e naturalmente as nossas obrigações, as nossas tarefas serão tarefas cósmicas e não tarefas ligadas a esse mundo, aquele mundo, ou seja, você passa a ser um cidadão universal. Então Cristo te devolve para o Criador. Fala, ó, cumpri minha tarefa, estou te devolvendo mais um. Só que na Terra ele tem 38 bilhões para comandar. Aproximadamente 38 bilhões. Entre encarnados e desencarnados. Detalhe, ele não toma conta só da Terra não, tá? Tem serviço pela frente, tem? Muito bem. Então, a vontade do Pai é essa, né? Que de todos que ele me entregou, nenhum se perca. Então ele fala com os apóstolos: a minha fome não é por isso. A minha fome é para cumprir a vontade do meu Pai, para cumprir a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade? Cuidar de todos os filhos deles aqui do planeta Terra e contribuir na sua obra. Essa é a vontade. Muito bem. Então, ele encerra esse diálogo com os apóstolos e aí nós vamos de novo na Samaritana. A Samaritana chega na cidade falando: ó, encontrei com um sujeito e esse sujeito é um profeta e é um profeta que falou comigo coisas que nenhum profeta fala. Eu tenho certeza que ele é Jesus, o Messias esperado por todos. E ela começa a falar aquilo para a cidade inteira. Eles conheciam bem a Samaritana, mas com outro olhar. Quando ela traz essa notícia, eles falam: peraí, alguma coisa aconteceu aqui. E aí Jesus sai lá do poço e chega até a cidade de Sicar, né? Era uma das cidades da Samaria. E aí os samaritanos agora começam a conversar com ele, Aí o samaritano, um dos samaritanos vira assim: ó samaritana, eu sei que ele é Jesus, não pelo que você falou, mas pelas coisas que eu estou ouvindo dele. E ele que nem ia passar para Samaria, vai ficar lá 2 dias só conversando e ensinando para os samaritanos. Ele vai ficar lá 2 dias conversando e ensinando para os samaritanos. Veja que coisa interessante. Ele saiu da Judéia, estava indo para Jerusalém. O outro caminho era um pouco mais longo. Aí naquele dia, ele passou por um caminho mais curto. Só que esse caminho mais curto atrasou a viagem dele em dois dias. Atrasou a viagem dele em 2 dias. Então veja que às vezes algumas escolhas que a gente faz, o que ela pode custar na vida da gente. Vou pegar um exemplo simples, tranquilo, que muita gente conhece. Você dirige? Lá vai você dirigindo. Aí você está pensando em outra coisa e dá uma navaiada. De vez em quando a gente faz isso, né? Está com a cabeça longe e dá uma navaiada. Às vezes a gente dá navaiada porque é ruim mesmo, às vezes é só porque está distraído. Aí você dá uma navaiada. Aí o sujeito vê, você dá uma navaiada, você não interferiu nada na vida dele. Mas ele está bravo com o mundo, ele está querendo xingar em casa e não pode, quer xingar no serviço e não pode, quer xingar, ele está doido para xingar alguém, mas não pode. Mas quando o indivíduo está dirigindo, o nosso psiquismo assume as dimensões do veículo que você está dirigindo, sabia? Para você saber, cabe, não cabe, posso correr, posso parar, posso curvar. Então, o nosso psiquismo sempre vai assumir as dimensões daquilo que você está dirigindo. Então, você dirigindo, você não raciocina com o seu corpo. Aí você lá vai de carro, vem um cara com a magrelinha na bicicleta e fala assim: fica aí porque senão eu te jogo no chão. Vem o cara da moto, cuidado, senão eu te derrubo. E o cara da moto fica com medo. Então, é natural que quem está dirigindo qualquer coisa
assuma temporariamente as dimensões daquilo que está dirigindo. Então o sujeito é um Zé Mané no dia a dia, mas dentro de um carro, principalmente se for um carro poderoso, ele fica todo vaidoso. Não, que é isso. Aí você deu aquela navalhada, você está distraído, que você é um bom motorista. Aí o cara que está doido para xingar alguém, quando você deu a navalhada, ele te xinga. Naturalmente ele vai te xingar. Não é porque você, é porque ele ia xingar qualquer oportunidade que a gente tem que pensar nisso. Não é porque é com você, é porque ele está assim naquele momento. Aí ele te xinga. Aí o que você faz? Você xinga ele também. Mas pode ser que, para o seu azar, aquele sujeito que está com aquele carro é alguém que roubou um carro, por exemplo, para fazer um assalto. Ou alguém que saiu da penitenciária, roubou um carro para não sei para onde. O cara está armado, ele está pouco ligando o que está acontecendo. O cara vai e atira em você. Mas, para sua sorte, você não morre, você só fica tetraplégico. Você não morre, você só fica tetraplégico. Para prender, não fica brigando no trânsito. Aos seus 2 dias aí, o que é seus 2 dias? O resto da existência dependente das pessoas. Há 15 minutos atrás, você era um cara saudável com todas as possibilidades. Ao fazer uma escolha errada, qual seja? Revidar o xingamento do outro. Você se mete numa enrascada, aí você fala assim, aí alguém pergunta assim, isso estava na natureza das provas que ele escolheu? Não, não. É tribulação que ele arrumou por estar invigilante. Porque a gente quer atribuir a natureza das provas, todas as encrencas que aparecem na nossa vida, pela nossa invigilância, pela nossa falta de atenção. Não tem nada a ver com as provas que nós escolhemos, não tem nada a ver com isso. Só tem a ver com a nossa invigilância naquele comportamento. Então, quando a gente escolhe um caminho, tem as consequências. Mas hoje, todos nós escolhemos um caminho. Falar, hoje eu vou lá no grupo espírita. Toma banho, vestir uma roupa, movidos pela boa vontade, estamos aqui. Se é fato que todas as vezes que nós escolhemos um caminho tem consequências, para todos nós que estamos aqui, tem consequências positivas que a gente nem dá conta de avaliar. Pode ser que alguém chegou aqui com um problema no fígado que ele nem sabe que tem. Um outro com probleminha no coração que ele nem sabe que tem. Um outro probleminha no rim que ele nem sabe que tem. Enquanto nós estamos aqui nessa reunião, os espíritos vão lá no perispírito dele, fazem uma cirurgia no perispírito dele, volta para casa curado. Ele foi curado sem sequer saber que estava doente. Tem alguém aí procurando solução para um problema sério que enfrenta? Enquanto ele está aqui, alguém vai soprando para devagarinho, ó, se você passar por aqui vai dar certo. Ou, enquanto você está aqui, você fica conhecendo alguém que daqui 10 anos, 50 anos, 100 anos, 500 anos, você está na situação complicada, a pessoa fala assim, eu te conheço. Lá em abril do ano de 2024, nós estávamos na reunião tal, te conheço, eu vou te ajudar. Sabia disso? Então, assim, nós não conseguimos avaliar a dimensão desses nossos esforços, né? Tem uma passagem muito interessante no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que ele vai ter uma... Eu fiz um estudo essa semana, por isso está na minha mente. O título é Coisas Mínimas. O título é Coisas Mínimas. Como que coisas mínimas fazem extrema diferença nas nossas vidas? Para melhor ou para pior? Coisas mínimas. Você xinga alguém no trânsito, você pode perder a existência, pode ficar tetraplégico, pode complicar a vida da sua família inteira por uma palavra que você dirigiu para o sujeito. Uma coisa mínima. Ou o fato de estarmos aqui é uma coisa mínima. Só gastou sair de cá, vir aqui, com umas 3 horas mais ou menos, a gente faz esse esforço aqui. Parece uma coisa mínima. Não é. Não é. Isso que parece mínimo tem uma capacidade de mudar em muito as nossas vidas para melhor. E é por isso que a gente precisa estar atento. Então, quando Jesus resolveu passar pela Samaria, encontrar uma mulher, vai ser a primeira pessoa que ele vai dizer, fora do colégio apostolar ali, né? Eu sou o Cristo Jesus. Essa mulher que era muito conhecida na cidade,
vai falar nos 4 cantos da cidade, a população vem até ele, e ele vai ficar 2 dias ali conversando com aqueles samaritanos. Com certeza, é a partir desse dia que a vida da Samaria começa, a Samaria inteira começa a mudar a sua vida a partir do simples encontro de Jesus com uma mulher. Um simples encontro. Por isso que quando a gente está escolhendo a natureza das provas, o que mais pesa no nosso retardamento evolutivo são as consequências do bem que a gente não faz. As consequências do bem que a gente não faz são terrivelmente superiores às consequências do mal que a gente é capaz de fazer. Vamos pegar essa mulher como exemplo. Ela era tida como uma prostituta. Ela já teve 5 maridos e já estava com 6º. Então ela não era aceita na sociedade como isso. Vão imaginar, vão considerar, porque não é, mas vão considerar que perante aos olhos das pessoas, este é o mal que ela fez. Esse é o grande mal que ela fez, ok? Não é maus olhos das pessoas, sim. Esse foi o grande mal que ela fez. Mas essa mesma mulher, ao conversar com Jesus, identificar nele o Messias e ir dizer para a cidade, nós estamos falando nela até hoje. E vai falar nela durante os milênios. Em qualquer lugar que for pregar o Evangelho aqui no planeta Terra, a samaritana vem. E todas as vezes que nós pensamos nela, falamos nela, onde quer que ela esteja, ela recebe os dividendos lá da conta, tá? Ela recebe os dividendos dela na conta dela lá. Esse negócio que a gente aprendeu a distribuir dividendos aqui, é copiando do plano extrafísico. Só para encerrar, tem uma passagem que aquela mulher está passando, né, o perfume em Jesus. Aquele perfume valia 300 denários. 1 ano de serviço de uma pessoa. A hora que ela começou a passar o perfume em Jesus, Pedro falou assim, mas você está desperdiçando um perfume desse com esse caboclo aí? Hã? Esse cara tá cheio de terra aí, igual eu mesmo, né? Falou com ela assim, não faz isso não. Vão vender esse perfume e comprar comida para os pobres. Pedro fala isso. Vão vender esse perfume e comprar comida para os pobres. Aí Jesus falou assim, 2 coisas. Primeiro, essa mulher será lembrada eternamente em todo lugar que o Evangelho for difundido. E toda vez que ela for lembrada, ela recebe os dividendos. Por isso que a esmola dada na intimidade dos seus aposentos é multiplicada por 50 vezes ou mais e te é devolvido publicamente ainda nessa vida. Aí Jesus fala com ele, tem mais um detalhe, não se preocupe com os pobres, vocês terão sempre os pobres perto de vocês. Falando assim parece estranho, né? Quando a gente vai analisar um pouco mais, qual é a verdadeira pobreza? A verdadeira pobreza é do espírito. É o espírito que não tem conhecimento, o espírito que não tem experiência. Então a pobreza é do espírito. Por lei de sintonia, você sai reunindo tudo em encrenca ao redor de você. Então todas as vezes que você vê um sujeito miserável, ele é miserável em verdade, em espírito. A manifestação no corpo é só o reflexo do que está no espírito. Então quando Jesus fala assim, vocês vão ter sempre os pobres junto com vocês, a gente fica imaginando que a opção de gente pobre perto da gente pedindo as coisas. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que você é um pobre de espírito e você vai estar sempre junto de você mesmo. Então, não precisa ficar preocupado com os pobres não, né? Vamos... E aí, eu falo que está encerrando, mas não está nada, né? Na questão 712, agora é para valer. Kardec pergunta aos espíritos, por que Deus dotou o homem do sentimento de prazer na posse dos bens materiais? E ele vai repetir, um dos primeiros objetivos é ajudar o indivíduo a enfrentar as suas provas e as suas expiações. Então, o prazer da posse dos bens materiais que Deus conferiu a cada um de nós é para a gente fazer o contraponto com as dificuldades que nós enfrentamos. Quando esse prazer passa do limite, nós chamamos de paixões.
As paixões, segundo os Espíritos, são positivas e negativas. Quais são as consequências das paixões positivas? Progresso da humanidade. Quais são as consequências das paixões negativas? Comprometimento do indivíduo e da sociedade. Simples assim. Aí vem o segundo objetivo desse prazer na posse dos bens materiais. Resistir à tentação dos bens materiais. Lembrando, você só vai resistir à tentação dos bens materiais quando os bens materiais te ensinar tudo que você pode aprender com eles. O dia que você não precisar mais aprender com ele, aí ele passa a ser uma tentação. Mas até lá ele é uma necessidade, tá? Por isso que a gente tem que separar o necessário do supérfluo. Que a paz do Divino Mestre Jesus seja em nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja.